Salve pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Estamos dando início então à parte 2 da aula 1, né? Vamos dividir em partes essa aula. A parte 2 da aula 1, que será especificamente falando de polígonos regulares. Você sabe o que é isso? Não? Não lembra mais? Então fica ligado que eu já venho com a resposta. Bom, um polígono é chamado de polígono regular quando duas coisas acontecerem. Quando ele tiver todos os lados com a mesma medida e todos os ângulos internos também com a mesma medida. Então essas duas condições precisam serem satisfeitas para que o polígono seja chamado de regular. Tá? Então ele tem que ter lados com a mesma medida e também precisa ter ângulos com a mesma medida. Consequentemente, os ângulos externos também terão medidas iguais, já que os internos terão medidas iguais, com as mesmas medidas. Bom, quando a gente tem lados e ângulos com a mesma medida, nós falamos que eles são congruentes, tá? Então, tanto lados como ângulos precisam ser congruentes, para que os polígonos sejam regulares, congruentes, com a mesma medida, tá? Bom, agora você sabia que o polígono de 3 lados, que é chamado de regular, é o triângulo equilátero, né? Lembra da definição de triângulo equilátero? Então, o triângulo equilátero é o triângulo que tem todos os lados iguais e, consequentemente, todos os ângulos com a mesma medida, certo? O polígono de 4 lados iguais e 4 ângulos iguais, portanto, o quadrilátero regular é o que a gente chama de quadrado, né? Então, quadrado é o polígono de 4 lados, que é chamado de regular. Quadrado tem 4 lados iguais, 4 ângulos de 90 graus. Tá? Então, esse é o de 3 lados, esse é o de 4 lados. Agora, daqui para frente, eu não tenho mais nomes específicos para os polígonos regulares, tá? O polígono de 5 lados regular é o pentágono regular. O polígono que tem 6 lados iguais, 6 ângulos iguais, é chamado de hexágono regular, tá? Então, daqui para frente, eu só vou acrescentar a palavra regular no nome do polígono, tá legal? Então, triângulo equilátero, quadrado, e depois pentágono regular, hexágono regular, heptágono regular, octógono regular. É muito importante você ficar atento a essa palavrinha regular. Agora tem um você sabia aqui, ó. Você sabia que todo polígono regular pode ser inscrito em uma circunferência? Ó, vamos associar, né? Vamos fazer uma ligação aí com o assunto da aula passada, circunferência. Todo polígono regular, seja o triângulo equilátero, seja um quadrado, um pentágono regular, ele pode ser inscrito em uma circunferência. O que significa ser inscrito? Significa que ele vai ficar dentro da circunferência, com os vértices em cima da circunferência. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, ó. Fiz uma circunferência. Eu consigo desenhar um triângulo equilátero que vai ficar dentro da circunferência e os vértices vão ficar sobre a circunferência. Então aqui eu tenho um polígono regular inscrito na circunferência. Consigo fazer isso também com um quadrado, né? O meu não vai ficar perfeito porque eu estou fazendo aqui no olhômetro. Mas eu consigo colocar os 4 lados, aliás, os 4 vértices do quadrado sobre a circunferência. E isso acontece com todos os polígonos. Vou fazer uma atividade agora com compasso, transferidores, quadro. Eu gostaria que você tentasse aí na sua casa fazer também. Bom, pessoal, primeiro então a gente vai desenhar um triângulo equilátero fazendo uso do compasso e com uma circunferência. Então eu abri o compasso aqui num certo raio qualquer. Vou desenhar a circunferência a partir desse raio. Bom, agora, ó, sem mexer na abertura do compasso, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar a ponta de ferro sobre um ponto da circunferência, tá? E vou começar a traçar arcos sobre a circunferência. Então, tracei um arco aqui. Agora, eu transfiro a ponta de ferro para esse arco e traço um novo arco.
Mais uma vez, a gente faz esse procedimento, transfere a ponta de ferro para o arco marcado e traça um novo arco. Não esqueça que a gente não pode mexer na abertura do compasso. Mais uma vez o procedimento. Mais uma vez. E mais uma vez aqui. Pronto, então ficamos aqui, ó, com a circunferência dividida em 6 partes. Agora a gente vai escolher 3 desses pontos, né, para usar como vértice do nosso triângulo equilátero, mas não podem ser pontos adjacentes. Então, se eu escolher esse ponto de intersecção para usar como vértice, chamar aqui de A, eu não posso escolher o próximo, né, que é o consecutivo. Vou escolher, vou pular um, né, vamos dizer assim. Então, aqui vai ser meu vértice B, aí pula um e aqui vai estar o vértice C. Unindo esses 3 pontos, agora a gente tem o triângulo equilátero ABC. Bom, como já comentado na videoaula, né? O triângulo equilátero, ele é um polígono regular. Se ele é um polígono regular, significa que os 3 lados vão ter a mesma medida. Então, só para conferir, a gente tem aqui o lado AC com 9 centímetros, o lado AB também com 9 centímetros e o lado BC também com 9 centímetros. Além dos lados, os ângulos internos também vão ter medidas iguais. Então, vamos medir aqui, ó, o ângulo C. O ângulo C, ó, ele tem um ângulo de 60 graus. Conseguem visualizar aqui no transferidor? 60 graus. O ângulo A, a mesma coisa, ó. Vou centralizar, deixar alinhado. E a gente tem o ângulo A aqui, ó, com a medida de 60 graus. Agora eu vou pegar a leitura externa, né? E o ângulo B, a mesma coisa. Vamos deixar centralizado, alinhado. E a gente tem a leitura aqui, ó, do ângulo B igual a 60 graus, ó, pegando a leitura externa, chegando no 60. Então tá aí, um triângulo equilátero, um polígono regular, né? Todos os lados com 9 centímetros e os ângulos com 60 graus. Agora, uma outra forma da gente desenhar um triângulo equilátero, dada já a medida do lado dele, então eu quero um triângulo equilátero com um lado de 8 centímetros. Então, o lado aqui vai ser igual a 8 centímetros. A partir dessa linha, desse segmento já, eu consigo traçar os outros dois usando o compasso. Para isso, eu vou abrir o compasso, vou colocar a ponta de ferro no vértice A e a ponta de grafite no vértice B. Então, abri o compasso na abertura de 8 centímetros. Vou desenhar o arco de circunferência aqui, né, com a ponta de ferro no vértice A. Sem mexer na abertura do compasso, você troca a ponta de ferro para o vértice B e traça um segundo arco. Repare que esses arcos eles vão se cruzar e o ponto de intersecção deles vai ser o terceiro vértice do triângulo, vértice C. Ligando os vértices A, B e C, a gente tem um triângulo equilátero com lados de 8 centímetros. Como nós já vimos, então é mais um polígono regular. Os lados todos têm 8 centímetros, dá para a gente conferir usando a régua, né? 8 centímetros. Aqui eu também tenho 8 centímetros. E os ângulos internos do triângulo equilátero serão também de 60 graus cada um. Tá? Então, independente do tamanho do lado, né, ó, os ângulos internos de um triângulo equilátero sempre vai dar 60 graus. Não importa se o lado tem 8 centímetros, se tem 9 ou se vai ter 15. Tá? Os ângulos internos sempre iguais a 60 graus. Bom, pessoal, agora a gente vai fazer um hexágono regular, usando o mesmo procedimento do triângulo equilátero. Então, primeiro eu vou traçar uma circunferência com um raio qualquer aqui, então abrir o compasso e vou desenhar a circunferência. Agora, sem mexer na abertura do compasso, a gente vai colocar a ponta de ferro sobre a circunferência e desenhar um arco, né, interceptando ela aqui. Transfere a ponta de ferro para onde a gente fez o arco e faz um novo arco cortando a circunferência. E esse procedimento ele continua, né, até a gente fechar a volta, até finalizar aqui a volta. Bom, na hora que a gente tiver a circunferência dividida em 6 partes iguais, como é o caso aqui, cada um dos vértices do hexágono vai ser representado nessa intersecção entre a circunferência e o arco. Então aqui a gente vai poder marcar os 6 vértices do hexágono. E aí, usando uma régua, é só ligar esses pontos
e a gente vai ter o hexágono regular. Vamos ligando aqui. Ligar aqui também. Bom, como a gente viu na aula, né? Se o hexágono é regular, significa que todos os lados desse hexágono tem que ter a mesma medida. E aí, fazendo as medidas, olha, o primeiro lado aqui deu quase 5 centímetros, né? Faltou um pouquinho ali para dar 5 centímetros. O segundo lado, a mesma coisa, faltou um pouquinho para dar 5, né? Uma questão de aproximação aí. O terceiro lado também deu quase 5 centímetros. E isso acontece com os 6 lados, todos eles ali vão ter uma medida bem próxima de 5 centímetros. Tá certo? Em relação aos ângulos, a mesma coisa, né? O hexágono ele tem aqui 6 ângulos internos. E a medida desses 6 ângulos internos precisam ser iguais. Então, se a gente usar o transferidor para encontrar a medida de um ângulo interno, consequentemente, nós encontramos todas, né? Ó, repare que a medida desse ângulo interno é de 120 graus. Se eu pegar esse outro ângulo interno aqui, ó, a medida dele também é 120 graus, né? Tá aqui em cima. Vamos lá, pegar mais um aqui, ó. Centralizei, alinhei o transferidor e a hora que eu faço a leitura do ângulo, né? Tá aqui no 120 graus também. Então essa é uma propriedade de todo polígono regular, certo? Tem lados com medidas iguais, ângulos com medidas iguais e todos eles podem ser inscritos em uma circunferência. Bom, nós já sabemos então que quando se trata de polígonos regulares, né, de polígono regular, a medida dos lados e a medida dos ângulos vão ser sempre iguais, certo? Isso faz com que eu consiga deduzir também uma fórmula para o ângulo interno de cada um dos polígonos regulares. Tá? Se eles vão ser sempre iguais, os ângulos internos vão ser sempre da mesma medida, dá para a gente estabelecer uma relação. Olha só, marquei aquilo que nós já sabemos da outra aula, né, da parte 1. Se o polígono tem 3 lados, né? Se é um triângulo, por exemplo, então a soma dos ângulos internos desse triângulo é de 180 graus. E aí, para eu calcular a medida de cada ângulo interno, basta fazer uma divisão. Se eu tenho 3 ângulos e a soma deles dá 180 graus, então eu vou dividir o 180 pelo 3 e o resultado dessa divisão é 60 graus. Isso a gente já viu, né? Usando até transferidor ali no desenho que o professor acabou de fazer. Vamos lá, um polígono regular de 4 lados é o quadrado e a gente sabe que a soma dos ângulos internos é 360. Agora, se eu quiser saber a medida de cada um dos ângulos internos, basta pegar o 360 e dividir por 4. Quanto dá 360 dividido por 4? Vamos lá, ó. 360 dividido por 4 deu 90 graus. Agora, se eu quero saber, por exemplo, a medida do ângulo interno de um pentágono regular. Isso só vale para polígonos regulares, tá? Então, eu tenho um pentágono regular, um polígono de 5 lados, um pentágono regular. Eu sei que a soma dos ângulos internos é 540 graus. Para eu saber a medida de um ângulo interno, basta pegar o 540 e dividir por 5. Né? Pega o 540 e divide por 5. Vamos lá, ó, 540 dividido por 5 é igual a 108 graus. 108. Tá? Então, um pentágono regular tem 5 ângulos internos com medida de 108 graus. Tranquilo. Vamos continuar. Vou pegar um polígono agora de 6 lados. É um hexágono regular. A soma dos ângulos internos do hexágono regular é 720 graus. Se eu quiser calcular a medida de cada um dos ângulos internos, é só pegar os 720 e dividir pelo 6. Bom, 720 dividido por 6 dá 120 graus. Tá? A gente já viu também o ângulo interno do hexágono regular no desenho com o compasso que o professor fez. Mas está aqui, ó, 720 dividido por 6 dá 120 graus. Bom, não cabe mais na lousa, né? Por isso que eu parei aqui no polígono de 7 lados. Senão eu poderia ficar fazendo isso e você vai perceber essa relação. Se eu pegar a soma dos ângulos internos de um heptágono regular e dividir por 7, eu vou encontrar a medida de um ângulo interno, tá? De um ângulo interno. Bom, vamos lá, 900 dividido por 7 não é uma divisão exata, tá? Mas vai dar aproximadamente 128 graus e meio, tá? Aproximadamente
128. Ah, não vou nem colocar essa aqui, tá? Deu um número muito feio. Mas enfim, deu para entender? Se eu quiser calcular o ângulo interno de um polígono regular, eu posso usar uma fórmula. Qual é a fórmula? Eu vou pegar a soma dos ângulos internos e vou dividir por quem? Pelo número de lados que eu tiver. Então eu pego a soma dos ângulos internos e divido pelo número de lados que eu tenho. Essa formulinha aqui, ó, vai me dar a medida de um ângulo interno. Qualquer ângulo interno de um polígono regular pode ser calculado dessa maneira. Você encontra a soma dos ângulos internos, depois divide pelo número de lados. Bom, e o ângulo externo? O ângulo externo é a mesma coisa, né? Se o ângulo interno é 60, o externo vai ser 120. Né? Lembra que o interno mais o externo tem que dar 180 graus, né? Lembra dessa formulinha aqui, ó. Ângulo interno mais ângulo externo igual a 180 graus. Já sabemos que se o ângulo interno é 90, o externo vai ser também 90. Se o ângulo interno é 108, o externo vai ser 72. Por que 72? Porque a soma deles dá 180 graus. Aqui, se o interno é 120, o externo é 60, ok? Perceba que quanto maior é o número de lados, quanto mais lados tiver o meu polígono, maior vai ser o ângulo interno e, consequentemente, menor é o externo, ok? Agora, tem uma fórmula para eu calcular o ângulo externo? Tem sim. Basta pegar o 360. Por que o 360? Porque é a soma de todos os ângulos externos, né? De qualquer polígono. E dividir pelo número de lados. Então, olha só, se eu pegar 360 e dividir por 3, dá 120. Se eu pegar 360 e dividir por 4, dá 90. Se eu pegar o 360 e dividir por 5, dá 72. Se eu pegar 360 e dividir por 6, dá 60, tá? Então, o ângulo externo ele pode ser determinado dessa maneira, pela divisão de 360 graus pelo número de lados. Ok? Estamos chegando no final da segunda parte, da segunda aula, né? E olha só quantas deduções nós já fizemos a respeito de polígonos, de ângulos, de lados, enfim, né? Sabemos que o ângulo interno mais o ângulo externo é sempre igual a 180 graus, que a soma dos ângulos internos de qualquer polígono pode ser calculado dessa forma, né? Eu pego o número de lados, tira 2 e faz vezes 180 graus, que a soma dos ângulos externos de qualquer polígono sempre vai dar 360 graus, e essas duas aqui são para polígonos regulares, né? O ângulo interno de qualquer polígono regular é igual à soma dos ângulos internos dividido pelo número de lados, e o ângulo externo sempre vai ser igual a 360 graus dividido pelo número de lados. Tá legal? Essas duas para polígonos regulares. Agora tem um exercício aqui, ó, que eu quero saber a medida do ângulo interno e do ângulo externo de um polígono regular. Polígono regular, né? Faltou essa informação, a principal informação, eu estava esquecendo de colocar aqui. O ângulo interno e o ângulo externo de um polígono regular que tem 18 lados. Tá legal? Qual é a medida do ângulo interno e do ângulo externo de um polígono que tem 18 lados? Bom, esse número 18 lados aqui, esse aqui é o nosso N, né? Então, o nosso N ele é igual a 18, ok? Já sei que o polígono tem 18 lados. Se eu quero calcular a medida do ângulo interno, eu preciso saber a soma dos ângulos internos. Então, vamos começar por aqui, né? A soma dos ângulos internos é igual ao número de lados menos 2 vezes 180 graus. Como o número de lados é 18, então a soma dos ângulos internos vai ser 18 menos 2, que dá 16, vezes 180 graus. Bom, vamos fazer essa multiplicação? 16 vezes 180 graus vai ser a soma dos ângulos internos. 16 vezes 180 graus deu 2.880 graus, né? Bom, agora que eu já conheço a soma dos ângulos internos, eu tenho condições de calcular a medida do ângulo interno. Então vamos lá, ó. O ângulo interno é igual a soma dos ângulos internos dividido por N. Bom, a soma dos ângulos internos é 2.880 graus. O N é 18. Lembra que o N é o número de lados do nosso polígono, 18. Fazendo essa divisão,
dos 2.880 por 18, eu vou encontrar o seguinte resultado aqui, ó. Olha só, 2.880 dividido por 18 deu 160 graus. Tá aí. Então tem que o ângulo interno é igual a 160 graus. Agora, qual vai ser a medida do ângulo externo? Bom, tem duas formas de eu encontrar o ângulo externo agora. Ou eu uso essa formulinha aqui. Se eu já sei que o ângulo interno é 160, então 160 mais quanto vai dar 180? Ah, acertou quem falou 20, né? É óbvio. Né? 160 mais 20 dá 180, então o ângulo externo é 20 graus. Então eu posso calcular o ângulo externo dessa maneira. Vou escrever aqui que o ângulo externo é 120. Uma outra forma de eu calcular, ó, o ângulo externo não é o resultado de 360 dividido pelo número de lados? Bom, o número de lados não é 18? Pois é, né? Se eu dividir 360 por 18, o resultado que eu vou encontrar é 20, da mesma maneira. Legal, né? Eu acho bem interessante essa parte aqui. Muito legal você ficar calculando os ângulos, a soma, o número de lados. Mais um exemplo. Nesse exemplo aqui, pessoal, ó, eu sei que eu tenho um polígono regular. E a única coisa que eu sei desse polígono regular é que a medida do ângulo externo é 45 graus. A única informação que eu tenho é essa. Então, a partir disso aqui, eu quero calcular todo o restante. Eu quero saber quantos lados tem esse polígono, quanto mede o ângulo interno dele, a soma dos ângulos internos. Tá legal? Então, vamos começar, ó. Bom, a gente sabe que o ângulo interno mais o ângulo externo dá 45 graus. Isso já sabemos, né? Bom, se o ângulo externo... desculpa, gente. Dá 180 graus. Se o ângulo externo é 45, então quanto vai ser o ângulo interno? Que número que mais 45 dá 180? Só pode ser 135 graus. Então eu já encontrei a medida do ângulo interno desse polígono. 135 graus. Bom, agora que eu sei o ângulo interno, eu vou calcular o número de lados desse polígono. Olha só, usei essa fórmula para encontrar o ângulo interno. Agora eu vou usar essa aqui, ó, e vou calcular o número de lados do meu polígono. Bom, o ângulo externo é igual a 360 dividido pelo número de lados, certo? Só que o ângulo externo é 45. Então eu sei que 45 é o resultado de 360 dividido pelo número de lados. Agora eu tenho que descobrir, né? Qual é o número que eu vou usar como divisor. Posso pensar em equação aqui? Posso, né? Tem uma igualdade, tem um valor desconhecido, é uma equação. Eu posso vir aqui, ó, e multiplicar os dois lados pelo n. E aí, quando eu multiplicar os dois lados pelo n, vai ficar 45 vezes n, que é 45n. E aqui vai ficar 360, porque vai anular esses dois, né? Pronto, agora para eu encontrar o n é só dividir os dois lados por 45. Então, o número de lados do meu polígono é 8, né? 360 dividido por 8 dá 45. Então, meu polígono tem 8 lados. Beleza. Agora que eu já sei o número de lados do meu polígono, já sei também o ângulo interno. O que mais que eu precisaria saber? A soma dos ângulos internos. Então, para eu calcular a soma dos ângulos internos, não é só trocar o n pelo 2? Se eu trocar o n pelo 2 aqui, pelo 8, desculpa. Se eu trocar o n pelo 8, vai ficar 8 menos 2 vai dar 6. Vai ficar 6 vezes 180, que é igual a 2 vezes 180, 360, dá 1080 graus. Então a soma dos ângulos internos vai ser 1080 graus. 8 menos 2 que é 6, 6 vezes 180, 1080 graus. Poderia ter usado essa fórmula também, né? Eu já sei que o ângulo interno é 135. E sei que o número de lados é 8. Então era só multiplicar, né? Fazer uma multiplicação em x aqui, né? Soma dos ângulos internos vezes 1, que dá soma dos ângulos internos. Aqui eu ia ter 135 vezes o 8. 135 vezes 8 vai dar 1080. Certo?
135 vezes o 8, 1080, certinho. Bateu uma certa dúvida aqui, falei, ué, melhor conferir, né? Isso, 1080. É isso aí. Só então ficamos por aqui. Essa foi a parte 2 da nossa videoaula. Tem ainda a parte 3, que a gente vai usar a ideia de ladrilhamento agora.